Fala, meus jovens. A gente está aqui numa reunião com a Bianca. É a primeira call que a gente está fazendo da mentoria. A gente vai fazer 4 encontros. Depois eu vou abrir minha operação e como funciona tudo para ela, tá? Bianca, tudo bem eu gravar? Uhum. Bianca autorizou. Bora lá. Então vamos lá. Bianca, eu vou compartilhar minha tela aqui contigo, como eu te falei. Caso você tenha alguma dúvida em qualquer coisa, me para e aí eu explico, tá? Vamos lá. Basicamente, eu não sei se você chegou a abrir no curso que tem essa parte do Trello. Chegou a abrir ou não? Abri. Tá. Achou confuso? Achou complicado? Como foi? Achei. Tá. Tranquilo. O que a gente precisa fazer aqui, tá? Basicamente, você fez lá, você duplicou e chegou a fazer, copiar para sua parte, certo? Chegou a fazer isso? Se não Não. fez, tudo bem. Mas o que você vai fazer? Você vai vir aqui e tudo mais, você vai vir em basicamente copiar. Então você vai copiar o quadro e vai pegar para você. Eu explico tudo isso no curso, de forma bem detalhada, tá? Quando você fizer isso, você vai ter uma parte do Trello desse daqui só para você. Aqui tem os alunos, mas você vai ter uma parte só para você, certo? Por que Uhum. eu tô abrindo o Trello antes de falar das ferramentas? A gente vai ver nesses 4 encontros, óbvio, a gente vai ter mais coisas, né? Dentro de tudo isso, né? A gente falou sobre mentalidade, organização e colocar tudo em prática. Mas a gente vai ter essas ferramentas, e aí eu vou chegar a deixar de forma mais específica, a gente vai entrar em pontos e tudo mais, tirar suas dúvidas, subir uma campanha contigo na parte prática para você entender, fazer junto ali contigo. Mas a gente precisa seguir uma ordem também para você entender. Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaEdits e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$ 30.000 em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui. E tudo isso por apenas R$ 97. Conseguir estruturar essa linha de raciocínio de pensamento para você também, tá? Então, a gente vai construir tudo, você vai perceber nesses 3 pilares: mentalidade, organização e também voltado para essa parte prática. Mas a gente tem a parte técnica, que é a parte que a gente vai entrar também, tá? No Trello, o Trello ele serve justamente para a organização das nossas tarefas. Eu falei contigo sobre o Google Agenda, certo? Mas além do Google Agenda, porque o Google Agenda pensa assim, você vai colocar lá as suas tarefas no Google Agenda, só as coisas dentro do tempo. Então, por exemplo, às 9 horas eu tenho reunião com tal cliente. Você vai colocar lá, às 9 horas, reunião com tal cliente. E aí você sabe que determinado dia e horário você consegue fazer essa reunião com ele. Só que geralmente isso vai ser coisas mais dentro da sua agenda, dentro do tempo. Então, marcar reunião, se você tiver, por exemplo, que subir determinada campanha tal dia, você consegue organizar ali no tempo. Mas aqui você consegue organizar as tarefas de modo geral. Então aqui, por exemplo, você tem aqui primeiro organização e processos, tem aqui tudo explicadinho. Fechamento, que é basicamente o que? Você fechou com um cliente, por exemplo. Como que você organiza e estrutura isso? Aí tem aqui, por exemplo, fechei com o cliente. Você vem aqui e marca, certo? Uhum. Criação da proposta comercial, por exemplo. Aqui é justamente a parte da proposta comercial. Então você vai entrar aqui, você vai ter vários modelos de proposta comercial, justamente para você usar e modificar. Então você vem aqui, você baixa e consegue alterar no PowerPoint depois.
e deixar do jeito que você quer. Qualquer um desses modelos você consegue fazer isso, tá? Então, esses daqui são alguns modelos. Aqui tem a parte de proposta comercial, que você vai fazer reunião diretamente com o cliente. A gente vai ter uma mentoria voltada para isso, para a parte de fechamento de cliente, para você também se cadastrar em vaga de tráfego pago. Eu vou te explicar tudo isso de forma bem específica, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Aqui também tem a parte de formulação e envio de contrato. Então, todos os contratos, quero fechar um contrato com o cliente. Você tem um contrato aqui que você vai precisar modificar dados e coisas do tipo. Então, se você abrir aqui, você vai conseguir baixar e tudo mais, tá? Então, tudo isso daqui é basicamente já estruturado para você, coisas que você precisa. Tudo isso daqui. Envio de informações financeiras, assinatura de contrato, e existe uma ordem aqui. Isso daqui está nessa ordem justamente porque precisa estar nessa ordem. Então, você primeiro fecha com o cliente, concorda? Fechou com o cliente, fez a proposta comercial, enviou o contrato, depois envia a parte financeira, assinou o contrato. Assim que você assinou o contrato com o cliente, você cria um grupo, por exemplo, no WhatsApp. Aí depois você manda um briefing para esse cliente. Aí depois disso, você pega os acessos dele. Tem uma parte aqui só de acessos. Organização interna, traqueamento, cliente e tudo mais. Isso daqui para você fica claro? Sim. Tá. Ronaldo, aí você me pergunta, né? Mas e no caso se eu tiver mais clientes, por exemplo? Você vai ter uma aba que vai ter aqui, justamente no lado esquerdo, que você consegue adicionar os seus clientes. Isso tudo eu mostro no curso de forma bem específica e detalhada. Que aí você adiciona. Então, por exemplo, esse daqui seria o cliente, aqui está onboard tráfego 2, porque eu utilizo para o curso. Mas quando você duplicar, como eu te falei, você vai ter aqui, por exemplo, cliente X. Então, cliente fulano, cliente ciclano, e aí você consegue deixar tudo isso organizado. Tá bom? Uhum. E Bianca, se tiver qualquer dúvida, se não tiver entendendo, cara, me pergunta. Fala, Ronaldo, não, pode voltar, me explica tudo de novo, não entendi. Posso contar com isso? Uhum. Tô confiando, hein? E aí, é basicamente isso. Essa é a parte organizacional, tá? Antes da gente até seguir com isso daqui, eu queria te explicar. Isso daqui parece que não é tão importante. É muito mais importante eu saber Facebook Ads, Google Tag Manager. É muito mais importante. Mas na verdade não. Isso daqui é extremamente importante. Porque se você simplesmente começar a mexer nas ferramentas, ok, você vai mexer ali e tudo mais, mas você não vai conseguir se organizar. A parte da organização é muito importante mesmo. Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. É preciso se organizar. E aí, a gente vai ter uma aula, lembrando, tá? São 4 encontros. A gente vai falar num encontro ali, muito especificamente, sobre conseguir cliente e entrar em agência, tá? E aí eu vou abrir com você as melhores estratégias e tudo mais, para você conseguir fazer isso, que é muito provável, assim, se você seguir, que você entre. Mas, antes disso, também precisa ter conhecimento técnico. Então, vamos lá. Basicamente, essa parte você conseguiu entender da parte de organização e como funciona aqui? Sim. Então você basicamente vai colocar um checklist. Isso daqui a gente chama de onboarding, tá? Assim que o cliente entra, então vamos lá, o cliente entrou. Seja para ti, seja para uma agência e tudo mais, às vezes é separado por outra ferramenta, mas o cliente entrou. Aí a gente fala que a gente precisa fazer onboarding com esse cliente. O que é o onboarding com esse cliente? É justamente você fazer ali os primeiros passos para que você consiga rodar as campanhas, rodar o tráfego pago. Hoje para você é claro o que é tráfego pago, qual que é o objetivo ou não? Mais ou menos. Tá, vou te explicar. É super importante, né? Até antes da gente começar a falar disso. Qual que é o objetivo do tráfego pago? A gente tem o tráfego orgânico e a gente tem o tráfego pago. O tráfego orgânico é, por exemplo, quando você produz qualquer tipo de conteúdo no Instagram, ou no YouTube, no Facebook, seja em qualquer rede social que for. E aí você simplesmente deixa que a própria plataforma entregue esse conteúdo. Por que isso é bom? Porque as pessoas vão chegar de forma orgânica, você não vai conseguir pagar, você não vai precisar pagar nada para isso. Então essa é a parte boa. Só que tem a parte que não é tão boa, tem os contras, que é difícil crescer assim.
Então vamos dizer assim, por exemplo, hoje, se a gente fala do nicho fitness, por exemplo, personal trainer, por exemplo, tem muitos personal trainers produzindo conteúdo, aparecendo e tudo mais. Se uma pessoa começa do zero, vai ser muito mais difícil dela. Ela vai conseguir no longo prazo, se ela fizer muito conteúdo e conteúdo bom, isso vai acontecer. Só que existem algumas diferenças. Por exemplo, ela não consegue escolher para quem ela vai aparecer, qual é a região que ela vai aparecer, qual que é o público que ela vai aparecer, qual que é a renda desse público. E tudo isso a gente consegue fazer com tráfego pago. E nesse caso ainda mais específico, a gente está falando de tráfego pago para negócio local. Então vamos imaginar assim, hoje tu faz faculdade do quê? Administração. Administração, certo? É, tu tinha me falado que é o seu pai que tem empresa? Eu não lembro se eu tinha ouvido certo. Ah, Não. não, não, então eu ouvi errado, tá. Eu perguntei isso porque, por exemplo, você faz administração. Vamos supor, então, que você administre, né? Que você comece a trabalhar administrando uma empresa, uma clínica veterinária. Vou dar um exemplo, tá? Aqui. Então, você começou a administrar isso. Quando você começar a atender uma clínica veterinária, qual que você acha que é a maior dor da clínica veterinária? Qual que é a maior dificuldade deles, por exemplo? Dá um chute, Não pode sei. chutar, pode chutar. Ah, não sei. Tá, vou explicar, tranquilo, sem problema. Basicamente é conseguir mais clientes. Porque concorda comigo, como que uma empresa ela vai se sustentar? Qualquer clínica, qualquer empresa, vendendo. No caso da clínica veterinária, ela precisa que os clientes cheguem até ela para que elas atendam, né, os pets e consequentemente ela tenha retorno financeiro com isso. Se ela não conseguir fazer isso, concorda que é muito provável que essa clínica veterinária vai quebrar? Uhum. E logo, o tráfego pago ele se torna precioso por conta disso, porque a gente geralmente vai fazer uma campanha para chegar a pessoas num site ou no Facebook ou no Instagram, e essas pessoas quando elas clicam nos anúncios, elas vão direto pro WhatsApp. Logo, consequentemente, né, essas pessoas vão no WhatsApp e aí a clínica veterinária consegue fechar com essas pessoas. O nosso papel é fazer justamente esse intermédio. A gente é como se fosse o meio de campo no futebol. Tem a defesa ali, que é a clínica veterinária, tem a gente que é o meio de campo, e tem a parte comercial ali, que vai fechar os clientes, que é o ataque. O nosso papel é o meio de campo, fazer tráfego para que as pessoas cheguem até o WhatsApp dessas empresas. Ficou claro? Deu para entender? Uhum. Legal. Esse é o nosso papel. Então é para isso que serve o tráfego pago. É para isso que a gente trabalha como gestor de tráfego. Entendeu? E aí, agora que você entende a importância disso, eu vou começar a explicar essa parte que é uma parte mais prática, né? Que é o onboarding. Assim que a gente fecha um cliente, ou assim que você entra numa agência, vai trabalhar dentro de uma agência e você começa a ter algum cliente, a gente faz esse processo que a gente chama de onboarding, que é basicamente o quê? O cliente ele vai chegar, você pode fazer uma reunião com ele e tudo mais, tá? Mas a primeira coisa que você faz ou é criar um canal de comunicação nessa fase de onboarding, ou se você está dentro de uma agência, eles mesmos vão criar esse canal de comunicação. E aí a primeira coisa que vocês vão fazer é mandar um briefing para esse cliente. Sabe o que é briefing ou não? Não. Tá. O briefing ele vai basicamente ser aqui tem o material, tá? Se você clica e abre, você vai conseguir acessar. Você clica aqui e abre, tem o documento e tudo mais para você ver esse briefing. Mas o documento do briefing, ele serve justamente para você enviar para um cliente, para uma empresa que seja, e aí eles vão preencher com todas as informações importantes que você precisa da empresa. Vamos supor, por exemplo, clínica veterinária. Às vezes a clínica atende cachorro e gato apenas. Às vezes não, eles atendem outros animais. Como você vai saber disso? Através desse documento de briefing. Ah, quanto que é o custo, quanto que é o preço dessa clínica veterinária? Como que você vai saber disso? Nesse briefing. Qual que é o público dessa clínica veterinária? É um público A, é um público B, é um público C? Você vai saber disso através desse briefing. Tudo de importante que você precisa saber sobre a empresa, os dados, o endereço, o número do WhatsApp que eles atendem, fica geralmente nesse briefing. Através desse briefing você consegue ter todas as informações importantes.
Conseguiu entender? Sim. Legal. E aí, continuando, tá? Basicamente, depois que você manda esse briefing, você vai ter acesso ali a todas essas informações. Mas concorda comigo que você não consegue fazer nada se você não tiver os acessos do cliente? Porque tá, você tem um briefing, mas aí você vai utilizar o seu próprio Facebook, você vai utilizar o seu próprio Instagram, você vai utilizar o seu Google Ads. Você geralmente precisa dos acessos, tá? E aí você pega esses acessos. Como que você pega esses acessos? Você pega esses acessos justamente. Eu geralmente faço uma reunião com esse cliente. Então eu entro numa reunião com o cliente. Vamos supor, você é minha cliente. Então eu entro nessa reunião contigo. E aí eu pego os acessos do Meta Ads, do Google Ads, do Google Tag Manager, do Google Analytics, acesso do site, se for preciso. Então eu pego esses acessos com o cliente numa reunião. Por que a gente faz uma reunião? Porque se você mandar isso daqui, concorda comigo que às vezes é até complicado, por exemplo, se o gestor de tráfego não tem experiência para ele saber como que ele faz para pegar esses acessos. Agora imagina para o cliente, para ele saber como que ele faz isso. Concorda comigo que vai ser assim bem complicado? Uhum. Então pode acontecer em muitos casos e você, por exemplo, tem pessoa que fala, ah não, só vou pedir pro cliente, o cliente me manda. Aí o cliente passa acesso errado, aí ele demora. O que era para ser alguns dias ou um dia de uma reunião se torna vários tempo assim. E aí, consequentemente, qual que é o problema disso? Que o cliente acha ruim e ele tá certo, porque era para você matar isso de uma forma rápida e aí você fica um mês com o cliente, ele pagando e você não consegue acessar isso e entregar isso para ele. E aí isso acaba se tornando um problema, tá bom? Então é importante sempre fazer uma reunião para pegar esses acessos. Pegou esses acessos, a gente chama aqui de organização interna. Então a gente vai conferir cada um desses ativos, ver se está tudo certo, ver se está no Google Ads, adicionar as formas de pagamento, fazer toda essa parte, tá? Geralmente, isso daqui é uma parte que você faz ali e tudo mais. E aí, por último, tem clientes que vai rodar com você Google Ads e Facebook Ads. Tem clientes que vai rodar com você só Google Ads. Tem clientes que vai rodar com você só Facebook Ads. Então vai variar de cliente para cliente. Nesse caso, quando você roda Facebook Ads, eu geralmente oriento o cliente ali, eu mando um roteiro para ele fazer 4 criativos em vídeos. Aí eu estruturo esse roteiro no chat GPT. Eu vou chegar nessa parte com você, na parte que a gente entrar nessa parte prática, de te mostrar como é que faz cada uma dessas coisas e tudo mais, entrar nisso. Mas eu tô já te trazendo isso. Faz sentido até aqui? Tá claro pra você? Uhum. Mesmo? Sim. Tá. E aí depois que a gente faz isso, a gente vai para essa parte de traqueamento. Sabe o que é traqueamento ou não? Não. Tá, sem problemas. O que é essa parte de traqueamento? É justamente a gente vincular, a gente chama que tem os pixels e tem as tags do site. O pixel ele é voltado para o Facebook, tá? As tags do site ele é voltado para o Google Ads. E aí, para que serve isso? Para justamente a gente entrar no site. E aí, quando a gente entra nesse site, então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui, tá? Se você entra na minha landing page, essa landing page foi que você comprou o curso, certo? Uhum. Se você entra aqui, você vai ver, eu utilizo uma extensão e aí você vai entender quais são as extensões, tá? Que eu consigo ver, por exemplo, se tem o pixel, aqui aparece, ó, o pixel, tá vendo? Aparece aqui, ó, pixel, metapixel. E também aparece a tag, se a gente clica aqui, a gente consegue ver que tem tag aqui. Opa, calma, deixa eu atualizar, não tá aparecendo. Tá meio bugado, mas aparece aqui também, tá? E aí, por que isso daqui é legal? Porque todas as pessoas, por exemplo, você, Bianca, você chegou aqui nessa landing page, certo? Se eu quiser rodar tráfego para aparecer para você, você chegou a ver algum anúncio meu ou não? Não lembro. Não lembra? Tá. Mas, por exemplo, eu começar a rodar algum anúncio, como você já chegou nessa página, vamos supor que você chegou e você não comprou. Eu consigo rodar um anúncio só para você, por ter te marcado com esse pixel. Essa é a importância do pixel, tá? E no Google Ads, isso daqui vai ser extremamente importante também,
porque vai ser a forma como a gente vai marcar para, por exemplo, as pessoas que clicam aqui e vão pro WhatsApp, por exemplo, vamos supor, a pessoa chegou até aqui ao final, vou dar um exemplo, tá? E ela clicou aqui em falar no WhatsApp. Eu consigo, no Google Ads vai aparecer e vai converter essa pessoa. Vai aparecer lá conversões, na parte de conversões. Quando a gente entrar, vai aparecer, por exemplo, uma conversão, duas conversões e alguma coisa do tipo, entendeu? Isso é extremamente importante para conseguir marcar ali as conversões tanto do Facebook quanto do Google Ads. Mas também para você ter um público de pessoas que já chegou aqui. Faz sentido? Ficou claro? Sim. Aham. Legal. Então é para isso que serve essa parte de traqueamento, para a gente conseguir de fato ter os números ali dessas pessoas que estão chegando. Isso daqui é extremamente importante. Eu sei que quando você olha aqui, na maioria das vezes, parece que é uma coisa hiper mega complicada, porque você não tem vivência com a ferramenta. Mas lembra do primeiro passo lá do pilar que a gente colocou? Uhum. O primeiro passo do entendimento é você não entender, isso faz parte. Conforme você for mexendo com a ferramenta, você vai conseguir se desenvolver e aprender. O que é a parte legal? Que justamente isso tudo daqui, tu tem acesso. Tu tem acesso ao material. Então, por exemplo, imagina para a pessoa que ela quer aprender gestão de tráfego e ela não tem uma ferramenta para explicar e para ter um passo a passo aqui para ela de quando ela fecha cliente. Ou até mesmo antes de fechar. Como que ela aprende isso? Como ela se desenvolve? Como que tu faria, por exemplo? Seria complicado, né? Seria mais complicado. Concorda? Sim. E quando eu comecei, por exemplo, eu tive que ir me virando. Isso daqui eu fui ter acesso, fui aprender depois. Só que você não consegue se organizar, isso é um grande problema. Agora com isso daqui você consegue se organizar e você seguir um passo a passo. Ah, quero conseguir cliente. Aí você vai vir aqui, você vai preencher e vai atrás do cliente. Fechou o cliente, aí você vai seguir no passo a passo do que está aqui. Tá? Então, isso daqui, você vai fazer a parte de traqueamento, terminou a parte de traqueamento, depois que você fechou o cliente. Aí a gente vem aqui para a parte do cliente. O que você vai colocar aqui? Você vai colocar se você já começou a campanha. Vamos supor que você comece a atender o cliente no dia 3, hoje é dia 3 do 11. O ideal é que a gente faça pelo menos uma reunião mensal. Então você vai fazer, por exemplo, uma reunião com o cliente. Vamos supor que vai ser no próximo dia 3. Você consegue vir aqui, nesse número aqui, e colocar, por exemplo. Vamos supor, vou colocar aqui, dia 3 do 12 de 2025. Você vem aqui e você sabe que você vai ter que fazer essa reunião com esse cliente. Toda vez que você entrar ali para ver e organizar as tarefas do cliente, você vai ter que você tem que fazer reunião com ele tal dia. Dia do pagamento, por exemplo. Concorda? Você fechou com o cliente ou com a agência que seja, você quer ser paga, né? É injusto, você vai trabalhar de graça. Pode ser que faça esse primeiro cliente, pode ser, mas no geral você não vai ficar trabalhando de graça, ficar trabalhando e nenhum cliente te pagando. Concorda comigo? Faz sentido? Uhum. Então aqui você vai colocar a data que o cliente vai te pagar. Então você vem aqui, por exemplo, e coloca dia 3 do 11, esse cliente tem que me pagar. E aí, quando o cliente te pagar no dia 3 do 11, quando você tiver no mês 12, você vai vir aqui e vai alterar, para você sempre estar marcando quando o cliente te pagou e quando o cliente não te pagou. Porque com um cliente lembrar disso é fácil, concorda comigo? Mas se você tiver 10 clientes, como que você lembra a data de pagamento na cabeça de cada um? É mais difícil. Então, essa é a importância de você ter isso daqui. Data de pagamento das campanhas. Tem o dia de pagamento seu, que o cliente vai te pagar para você, e vai ter o dia de pagamento que o cliente vai colocar dinheiro nas campanhas. Isso daqui você também precisa ter a data. Porque imagina, você lembrar de 10 clientes, quando o cliente tem que te pagar, quanto que é a data, quanto que é isso, quanto que é aquilo. Fica muito difícil de lembrar. Faz sentido? Sim. Aqui é a data de otimização das campanhas. Então, por exemplo, preciso otimizar. Vou otimizar de segunda, quarta e sexta. Vou otimizar de terça e quinta. Vou otimizar de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todo dia. Você vai colocar aqui também. E aqui eu geralmente deixo para satisfação dos clientes. Como assim? Se você clicar aqui, você vai perceber que você consegue colocar etiquetas. A etiqueta, ela tem aqui o que ela significa. A gente vai entrar nisso. Mas
eu geralmente deixo verde para quando o cliente está satisfeito, amarelo quando está mais ou menos e vermelho quando está muito ruim. Ah, em que casos pode acontecer isso, Ronaldo? Vamos supor que, por exemplo, o seu cliente não está tendo nenhum resultado. Se ele não estiver tendo resultado, ele está te pagando e não está tendo resultado, esse cliente ele vai ficar o quê? Feliz? Não. Vai ficar insatisfeito, concorda comigo? Uhum. Então a gente deixa vermelho. Se a gente clicar aqui, ó, você vai ver que fica assim, tá? Aqui escrito atrasado, mas se você vir aqui, ó, vai estar vermelho. Então você sabe, nossa, meu cliente, quando você entrar na sua pasta desse seu cliente, você vai ver, nossa, meu cliente está insatisfeito, preciso dar mais atenção para esse cliente. Se o cliente ele estiver insatisfeito, você precisa dar atenção para ele. Mais atenção do que o normal. Outro exemplo. Se o cliente estiver verde, o cliente está satisfeito. Ah, eu não vou dar atenção para ele. Não, você vai continuar dando atenção para esse cliente. Só que você sabe que ele está satisfeito. Você não precisa o tempo todo estar entendendo o que está acontecendo ali, olhando as campanhas toda hora. O cliente está satisfeito. Entende? Então isso daqui é extremamente importante para você conseguir ter o controle disso. Como que a gente faz? Qualquer etiqueta aqui, se você quiser colocar, você clica na ferramenta aqui. Você vai vir aqui em etiquetas. É muito simples. E aí você coloca. Aí você pode preencher quando você vai fazer nas tarefas, tá? Tem duas formas de você fazer isso. Você pode colocar aqui, que vai marcar um checkzinho. Você sabe que você fez a tarefa. Como você pode também simplesmente clicar aqui, vir em etiquetas e também colocar como feito. Então você coloca como você preferir isso, tá? Tá. Até aqui essa parte dos clientes. Ficou tranquilo? Dá pra entender? Não tá com dúvida? Tem certeza? Aham. Fechou. Lembrando, tá? Essa primeira call ela é mais introdutória mesmo. Ela é justamente para você entender que tem vários pilares de organização, para justamente quando a gente começar a entrar em cada uma das coisas ficar claro para você e você não sentir uma dificuldade imensa nisso. E aí no final eu vou te passar como se fosse uma lição para casa, que é para justamente você mexer nisso, você fuçar, você anotar, você ver se você tem alguma dúvida, pra gente estar tendo essa troca. E aí você manda no grupo no WhatsApp caso você sinta dificuldade com algo, pra gente ir justamente alinhando. Então, a gente vai ter essa primeira call que é mais introdutória, mas a gente vai conseguir passar por várias coisas pra você entender. Na segunda, a gente vai entrar em Google Ads, Facebook Ads, pra você entender tudo que tem ali. Na terceira, a gente entra em Google Tag Manager, que é uma parte muito mais complicada, assim. E a gente tira suas dúvidas das outras coisas que ficaram para trás. E na quarta, a gente fala sobre como conseguir clientes e como entrar dentro de uma agência. Tá? Faz sentido? Ou não? Quer conseguir outra estrutura? Pode ser transparente aqui. Tá bom. Fechou. Tá. Então, isso daqui é a parte de onboarding. Quando a gente fizer essa parte, é como se você fizesse assim. Agora eu vou começar a rodar a campanha para o cliente. Então, você coloca aqui campanha iniciada. Quando você começar a rodar, criar as campanhas e tudo mais. E pronto. Isso tudo daqui, você não vai mais precisar mexer nesse cliente que você está cuidando dele. Porque você já pegou os acessos, já fez a parte de organização, você já fez a parte de traqueamento. Agora, a partir do momento que você fizer isso, você vai começar a mexer só com essas três últimas partes. Que é o quê? A fazer importante, a fazer urgente e feito. Vou te dar um exemplo. Você precisa otimizar uma campanha. Não, vamos colocar assim. Você tem que subir uma campanha no Facebook Ads. Pode ser? Você vai clicar aqui. Você sabe que você tem que subir essa campanha. Tá aqui, ó, fazer importante. O que eu recomendo que você faça? Que você coloque uma data para você fazer isso daqui. Então você vai vir aqui. Então, por exemplo, hoje é dia 3. Vamos supor que você tem que subir amanhã. Você vai vir aqui e vai colocar isso daqui. Certo? Ou seja, você precisa subir a campanha nessa data. Mas e se, por exemplo, vamos supor que tem um caso que você chegou no dia 4.
tá aqui em a fazer importante. Mas vamos supor que chegou no dia 5 e você não fez. Você vai clicar aqui, vai colocar etiquetas e vai colocar atrasado. Porque quando você bater aqui, por exemplo, e tiver várias tarefas, tarefa 1, tarefa 2, enfim, várias tarefas, você vai conseguir saber aqui o que tem a fazer de fato e não está atrasado, o que está atrasado. Então, por exemplo, a tarefa 1, ela está a fazer. A tarefa 2, ela também está a fazer. Então, quando você bater o olho nesse cliente e você ver aqui as informações, você vai saber que tarefas que você tem atrasadas e que tarefas que tem a fazer. E aí, obviamente, se tiver atrasado e tiver importante, você sabe que você precisa fazer isso. Se tiver em atrasado e tiver em urgente, porque ó, é só você mexer pra cá. Você consegue mexer em qualquer um deles. Se tiver em atrasado e tiver em urgente, você sabe que você precisa fazer pra ontem. Você não vai deixar nem um pouco mais de tempo e vai fazer isso daqui logo. Entendeu? Faz sentido? Sim. Vamos supor que você fez, tava atrasado e você fez. Você vai passar para feito. Você vai clicar aqui, vai tirar o atrasado e vai colocar feito. Todas as tarefas feitas você vai colocando aqui. Por quê? Você vai focar em zerar a lista dos que são importantes de urgente e sempre vai deixar feito. Por isso que a organização é tão importante. Faz sentido eu ter falado tanto de organização? Uhum. Que bom. E aí, é basicamente isso. Qual que é o objetivo do Trello? É você conseguir organizar cada cliente seu. Esse é o objetivo do Trello. É você conseguir organizar cada um desses seus clientes. Então, você vai chegar sempre aqui, vai fazer cada passo a passo. Cliente 1. E vai depois sempre ver aqui a parte do a fazer, a parte do a fazer, urgente e a parte do feito. É basicamente isso. Tem alguma coisa além disso? A parte do Trello não tem nada além disso. Você precisa só seguir isso daqui. Não tem É um para cada cliente? isso, é sempre um para cada cliente. Então, quando você for na lateral, no curso você consegue ver isso. Eu até recomendo que você veja isso. Que a gente tem uma aula voltada só para isso. Que eu explico passo a passo ali, no detalhezinho. Então, você vai ter aqui, por exemplo, quando você clicar, é que esse daqui é o do curso que eu estou utilizando, tá? Mas aí vai ter aqui esse daqui. Só que aí, por exemplo, se você quiser, você consegue criar esse quadro, copiar. Então você vem aqui em copiar quadro. E aí você cria outro. Então vou te dar um exemplo aqui. É cliente Bianca. Você vem aqui e você cria. Criei outro. Tá vendo? Uhum. E aí é legal que cada cliente vai ter um desse. Cada um cliente. Por isso que é muito depois fácil de você estruturar e organizar. Você fez o onboard com o cliente, você sempre vai vir nos clientes e vai ver aqui o que tem a fazer, o que tem a fazer urgente, o que tem feito. Você consegue ver aqui a campanha, se a campanha já foi iniciada, dia da reunião, dia de pagamento, data de pagamento das campanhas, se tem otimização de campanha para fazer, você pode colocar aqui também, e a satisfação do cliente. Cada cliente você tem isso organizado. Fechou? Faz Uhum. sentido? Sim. Tem alguma dúvida agora sobre isso ou não? Não. Tá. Lembrando, você tem acesso ao curso. A gente vai ter 4 encontros, então você vai ter uma semana para você mexer nas ferramentas, nas coisas que eu tô te mostrando, para ver o curso, para justamente no próximo encontro, se você tiver alguma dúvida, você me trazer. E aí a gente mata essa dúvida. Fechou? Uhum. Tá. Legal. Então, o Trello, a gente falou aqui sobre a ferramenta do Trello. Como eu falei, essa call ela é mais introdutória, então a gente não vai especificar e entrar em cada uma dessas coisas, não nessa call. Tá. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre Google Ads. Tá? Melhor, a gente vai falar um pouco sobre Facebook Ads, eu acho que é melhor. E aí depois a gente vai para Google Ads. Por quê? Porque tanto no Google Ads quanto no Facebook Ads a gente vai ter uma estrutura ali parecida, mas geralmente as pessoas sentem dificuldade
e maior problema com o Google Ads. Geralmente as pessoas aprendem primeiro Facebook Ads e depois elas aprendem Google Ads, que elas acham mais complicado, tá? Além disso daqui, a gente também vai mexer com o Google Tag Manager. Aí eu vou te explicar um pouco disso daqui, tá? A gente vai entrar, claro, a gente vai ter qual que a gente vai entrar em coisas assim específicas, como eu te falei, mas aqui vai ser uma parte introdutória para você entender cada uma dessas coisas e a importância de cada uma dessas ferramentas, tá? E aí a gente também vai chegar na parte de falar sobre site, falar sobre landing page e tudo mais. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar aqui do Facebook Ads. No Facebook Ads, se você vir aqui, você vai perceber que a gente falou sobre pegar acesso do cliente. A gente tem um negócio aqui voltado para acesso. Você vai precisar ter um Facebook e criar uma BM. Sabe o que é BM? Não. Tá. Você não viu o curso, né? Vai ficar como lição de casa para ti, mas a gente vai entrar nisso. Mas eu vou te explicar aqui. Basicamente, o cliente ele sempre vai precisar de um Facebook, um Instagram, isso aí pra gente rodar tráfego no Facebook Ads, certo? Uhum. Só que a gente vai rodar com os acessos dele, mas com o nosso próprio Facebook. Então você vai precisar criar um Facebook pra ti. Hoje você tem Facebook? Acredito que sim, né? Eu criei anteontem, eu acho. Legal. Esse Facebook é legal que você utilize ele. Você criou um novo ou você não tem outro ou você criou ele novo porque você não tinha? Eu não tinha. Tá. Só Instagram, né? Uhum. O pessoal de hoje em dia ninguém usa mais Facebook, né? Mas aí você vai utilizar esse Facebook. E aí no seu Facebook, você geralmente é com o seu Facebook que você vai ter acesso à BM do cliente. O que é essa BM, tá? Vou te explicar aqui de forma prática. A BM, ela é como se fosse a película de celular, a capinha. Película não, a capinha. Então, o que é a capinha? A capinha é onde tem os ativos. O ativo, ele é o celular. Como assim? Então você tem a sua BM. Aqui está a BM. E o ativo é como se fosse o celular. O que tem dentro desses ativos? O ativo ele pode ser a sua conta de anúncio. Pode ser a sua conta do Instagram. Pode ser o seu pixel. Tudo vai dentro da BM. E aí dentro da BM você tem as coisas importantes que você vai utilizar. Faz sentido? Dá pra entender assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí quando a gente entrar na parte prática você vai conseguir entender melhor. Mas é no sentido de tipo assim, ó, pra você entender. Quando a gente tem um estojo, a gente utiliza o estojo para colocar os lápis e as canetas. Então imagina que, por exemplo, isso daqui é um estojo. Dentro do celular. Aqui tá os lápis e as canetas. O que a gente utiliza de verdade é o celular. É os lápis e as canetas. Mas a gente precisa de algo para organizar e deixar estruturado o que a gente utiliza. Isso é a BM. Outras pessoas chamam de gerenciador de negócio. Enfim, mas é mais conhecido no nosso mercado como BM. Então, dentro da BM você deixa as coisas que são importantes. E é o que você vai utilizar. Nesse momento teórico, é basicamente isso que você precisa entender. Mas, quando a gente entrar, e aí eu vou abrir com você as ferramentas e tudo mais, como você está vendo aqui, e aí eu vou explicar cada coisa, você vai conseguir entender. Mas até agora é importante que você entenda isso. Então, quando você for mexer na conta do cliente, você vai ter acesso, você vai pegar o acesso à BM dele. Se ele não tiver BM, você vai criar com ele, por isso a importância de você aprender a mexer com isso. Então, você vai criar a BM dele, e aí você vai criar o que está dentro da BM também. Então, se ele, por exemplo, não tiver, às vezes ele tem, já tem isso pronto, mas às vezes não. Então, você vai ter que criar a conta de anúncios, que é aqui, ó, o que está dentro da BM. Conta de anúncios, conta do Instagram, pixel, essas coisas que são importantes. Porque é isso daqui que você vai ter acesso. Ronaldo, mas eu não pego acesso do Facebook, login e senha do cliente? Não, você não pega acesso de login e senha do cliente. Você geralmente pega acesso da BM e aí você consegue acessar a BM do cliente através do seu próprio Facebook. Isso ficou claro para ti? Uhum. Isso daqui é extremamente importante, tá? Então você não pega acesso. Por que a gente não pega acesso?
Porque isso pode render processo, o cliente pode acontecer de sumir alguma coisa na conta do cliente, pode apagar alguma coisa, não ter sido você, o cliente achar que foi você. Então é melhor você pegar acesso do que você realmente precisa. É por isso que a gente pega acesso da BM, tá? Então você utiliza o Facebook para ter acesso a isso. Faz sentido até aqui? Sim. Tá. Continuando, tá? A gente vai entrar dessa parte mais técnica de como criar campanha, de como ver os públicos, de como fazer pixel, enfim, tudo isso que tem aqui quando a gente entrar na nossa call, que vai ser voltada somente para isso, para a parte mais técnica de Google Ads, Facebook Ads e Google Tag Manager, tá? Mas de início é isso que você precisa saber, tá? Faz sentido até aqui? Deu para conseguir entender? Ficou mais claro? Deu? Legal. Eu vi que você tinha até mandado no grupo, né? Você tinha mandado no grupo Ronaldo, mandou na verdade o pessoal, né? Como criar, como fazer isso, que você estava sentindo dificuldade. Fica tranquilo, a gente vai fazer isso junto, você vai abrir, você compartilha a tela, eu vejo, vou te ajudando nisso. Pode ficar tranquilo, tá? Esse é o meu papel aqui. O que você precisa entender também? Que isso é uma coisa geral. A estrutura da campanha. Como assim? No Facebook Ads, todas as campanhas que você for criar, tem campanha, tem conjunto de anúncio e tem anúncio. A campanha, se a gente for aqui em criar, eu não vou, a gente não está criando a campanha ainda na prática, tá? Mas você vai perceber que ela tem objetivo. Qual que é o objetivo da campanha? Então, por exemplo, aí se você vir aqui e coloca em cima, por isso que eu te falei, você sempre tem que estar disposto a aprender e se desenvolver. Então, se você vir aqui em cima, você vai ver para que ela é importante. Então, reconhecimento, tem ali, ó. Mostre os anúncios para quem tem maior probabilidade de se lembrar deles. Bom para alcance, reconhecimento de marca e visualização do vídeo. Se você descer aqui, tráfego, vai ter ali também, explicando e para que ele é bom. Engajamento, leads, promoção do app e vendas. Geralmente, tá? E aqui é teste, vai variar de cliente para cliente, de nicho para nicho e tudo mais. Mas geralmente as que a gente mais utiliza engajamento. Isso eu tô falando para tráfego para negócio local, tá? Quando a gente estiver atendendo negócios em si. Engajamento, leads e vendas. A que eu mais utilizo de todas é engajamento. E aí tem aqui, ó, explicando por quê. Qual é a explicação dela? Aqui, ó. Aumenta o número de mensagens, compras por mensagens, visualizações de vídeo e tudo mais. E aí aqui, ó, bom para Messenger, Instagram, WhatsApp, conversões, ligações, enfim. Geralmente eu utilizo para criar campanha para as pessoas chegarem no WhatsApp do cliente. Então a pessoa olha o anúncio lá no Facebook ou no Instagram, ela vai ver ali o botãozinho de WhatsApp, quando ela clicar ela vai para o WhatsApp do cliente. Tá? Então isso daqui é importante você entender, mas o legal é você entender que campanhas geralmente vai ser o objetivo da campanha. Fechou? Dentro da campanha a gente faz isso. Segunda coisa, que ainda está dentro da campanha, geralmente a gente define o orçamento também. Então dá para você definir o orçamento da campanha e aí quando a gente se aprofundar nisso daqui eu te explico o que é CBO e ABO, porque senão vai ficar muito confuso aqui de imediato, tá? Nessa parte introdutória, mas é importante que primeiro você entenda isso. Então você consegue aqui definir o orçamento, talvez você consiga definir o orçamento e você define o objetivo das campanhas. Faz sentido? Sim. Então se alguém perguntasse para você sobre campanha, você sabe que é para definir o objetivo e fazer o orçamento. Colocar ali quanto você quer gastar por dia. Tem alguma dúvida por enquanto disso? Não. Tá. Quando a gente vai para conjunto de anúncios, lembrando, tá? Então qualquer campanha no Facebook Ads é separado em campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Tem até aqui, ó. Campanha, conjunto de anúncio e anúncio. É separado sempre assim. Campanha a gente falou, é o objetivo da campanha. Conjunto de anúncio, a gente fala de público. Então é voltado para a gente escolher o público que a gente quer atingir. Então se a gente vem aqui, vou até te mostrar um exemplo, tá? Se eu colocar aqui criar campanha, vou colocar aqui aleatório, tá? Só para te mostrar. E colocar em continuar. Só para te mostrar. E a gente for aqui para conjunto de anúncio, você vai ver aqui que a gente vai escolher
esperar carregar aqui, ó. A gente vai escolher justamente qual que é o nosso público. Então você consegue vir aqui e escolher o seu público. Quero atingir nível Brasil? É aqui. Quero atingir idade determinada? É aqui. Quero escolher qual é o idioma? Quero escolher qual que é o interesse desse público? Tudo é no conjunto de anúncios para você definir o seu público, tá? Então, conjunto de anúncios está ligado a escolher o seu público. Campanha está ligado a definir o seu objetivo de campanha. Faz sentido? Sim. E o terceiro e último é o seu anúncio. Aqui no Facebook Ads é onde você vai colocar a imagem do seu anúncio, onde você vai colocar aquele texto principal, onde você vai colocar a descrição, onde você vai colocar um vídeo ou vários vídeos. Tudo isso está relacionado à parte de anúncios. Tem que saber usar o Canva? Então, é importante, mas você não precisa ser profissional. Você precisa entender ali mais ou menos o básico, como que funciona. Tanto do Canva quanto do CapCut. Por quê? Se você precisar fazer um anúncio ali simples, vamos supor, tá? Isso geralmente é combinado com o cliente. Mas vamos supor que, por exemplo, você feche um cliente de uma pizzaria. Ou você está dentro de uma agência e você atenda uma pizzaria, certo? Você começou a atender a pizzaria. E aí nessa pizzaria, por exemplo, você vai rodar para ela tráfego. E aí você combina com ela que ela precisa fazer os criativos. A gente chama essa parte de anúncio, essas imagens, esses vídeos que a gente coloca nos anúncios de criativos, tá? Então vamos supor que você vai fazer esses criativos. Só que aí acontece, isso pode acontecer, tá? Do cliente acabar não conseguindo fazer, ou ele tem dificuldade e tudo mais. Você mandou o roteiro para ele e tudo mais, e aí você vai fazer o criativo. Como que, por exemplo, você vai fazer uma arte ali no Canva, ou vai editar um vídeo legal, se você não tem conhecimento nenhum sobre isso? Então é importante que você tenha ali pelo menos um conhecimento básico sobre isso para ajudar a instruir ele, entendeu? Você conseguiu olhar um criativo e saber se o criativo é bom ou ruim. Ou tá muito ruim, você consegue. Às vezes, na maioria das vezes a gente consegue dar uma olhada e saber mais ou menos isso, né? Mas é importante que você tenha um conhecimento básico disso, tá? Faz sentido? Uhum. Legal. E aí, então, aqui é a parte dos anúncios. Então, essas três coisas aqui, elas geralmente formam ali qualquer campanha. Qualquer campanha vão ter esses três atributos. Nos anúncios, eu vou te mostrar um anúncio aqui para você ver. Para você ver de imagem. Então, por exemplo, para você ter como exemplo, esse daqui é um anúncio que eu criei para rodar tráfego para o curso. E aí, se você entrar, você vai ver que basicamente, ó, ele tem um site aqui e tudo mais, tá? Aqui, ó. Eu subi esse anúncio e ele tem um texto, ele tem aqui texto principal, que é o texto que a gente coloca de texto principal, e aí a gente vai entrar nisso e vou te explicar isso com maior detalhe. Ele tem aqui título e ele tem aqui descrição. E ele tem aqui chamada para ação. Então, aqui do lado você consegue ver como que o anúncio aparece para as pessoas, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, por exemplo, aqui no Instagram, ó, para você ver, aparece assim, ó. E aqui ó, aparece saiba mais. Se a pessoa clicar em saiba mais, ou aqui em saiba mais, ela vai para minha landing page. Entendeu? Aqui é um exemplo prático para você ver de como que é o anúncio. Então no anúncio você geralmente coloca a arte. Então aqui tem vários anúncios. Se você vem aqui, ó, você vai ver que tem AD, e a gente vai entrar nessa parte de nomenclatura também, tá? AD00, AD01, AD02, AD03. Tem vários anúncios, mas no anúncio em si, você coloca uma imagem ou um vídeo e você coloca também o que a gente chama de copy. A gente fala um texto persuasivo no texto principal, título e descrição. Faz sentido? É muita informação até agora? Tá sendo muita informação? Um pouco. Tá. Mas lembrando, você tem acesso ao curso, você tem acesso ao nosso grupo, então você consegue tirar qualquer dúvida lá, tá? Mas aqui então é o anúncio. Isso daqui é importante você entender, tá? Então, a gente tem, vamos lá, só pra gente contextualizar.
A gente então tem as campanhas. No que você consegue ver as campanhas? Você lembra? Ahn, Não. Normal, faz parte, tá vendo? Isso você vai ter que rever, mexer. É o objetivo da campanha. Aqui a gente vê o objetivo da campanha. Quando você clicar aqui em criar, você vai ver. Não precisa lembrar necessariamente. Você precisa lembrar disso daqui quando você clicar. Precisa entender a lógica. Tenta absorver e entender. Porque às vezes você não vai lembrar de uma coisa específica, mas você sabe como que você faz depois. E como você está vendo isso daqui pela primeira vez, é normal que aconteça isso. Não é só contigo. Acontece com todo mundo, acredite, acontece com todo mundo. Aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Outra coisa, conjunto de anúncios. Você lembra o que a gente vê em conjunto de anúncios? O O público? público, exatamente. E anúncio é onde a gente coloca os nossos criativos. Essa é a estrutura. Campanha, conjunto de anúncio, anúncio. Campanha, conjunto de anúncio, anúncio. Campanha, conjunto de anúncio, anúncio. Tá? Agora a gente vai aqui pro Google Ads. E é por isso, ó, só para você entender, é por isso que eu estou entrando com você de forma introdutória nessa primeira call. Imagina se, por exemplo, a gente estivesse abrindo e mexendo e tudo mais, você não vai lembrar de nada depois, aí também não adianta nada. Então é bom que a gente separe assim dessa forma, primeiro a introdução, depois a gente entre na segunda aula, como eu falei, a gente vai entrar em Google Ads, Facebook Ads, Google Tag Manager. Terceira, a gente tira todas as suas dúvidas que você tem sobre essas ferramentas, porque você vai ter uma semana para fuçar e mexer nas ferramentas o máximo possível. E na quarta a gente fala sobre como entrar numa agência e conseguir cliente. Por isso que é separado Uhum. assim, para também não encher de informação e não conseguir absorver nada. Tá, Google Ads. No Google Ads é um pouco diferente. Um pouco diferente. Por quê? Aqui a gente falou que você vai precisar de um Facebook e aí o cliente dá acesso da BM, certo? Aqui você Uhum. vai criar uma MCC. O que é uma MCC? Tu sabe o que é uma MCC ou não? Não. Sem problemas. A MCC ela é uma central de contas. Ela é como se fosse a conta que você vai utilizar para mexer nas contas dos clientes. É como se fosse o Facebook que você está criando para mexer nas contas nas BMs dos clientes no Facebook. Aqui você cria uma MCC. Então, se você pesquisar e você colocar MCC no Google, MCC Google Ads, vai aparecer lá, você consegue criar tudo isso, tá? E aí, no Google é um pouquinho diferente, porque no Google é campanha, grupo de anúncio e anúncio. No Facebook, só que é a mesma lógica, tá? Só muda o nome. No Facebook, campanha, conjunto de anúncio, anúncio. No Google, campanha, grupo de anúncio e anúncio, tá? E aí, no Google Ads, muda um pouquinho da estrutura. Como eu te falei, você vai ter MCC, aí você vai pegar o acesso com o cliente, a gente vai entrar nisso e tudo mais, pode ficar bem tranquilo. Você também tem acesso às aulas do curso, que vai servir ali como base, porque você tem explicadinho tudo ali. Mas justamente aqui você vai ter essa estrutura para justamente você conseguir entender e criar. Então você vai criar a campanha, lembrando, ó, você vai clicar aqui, por exemplo, em criar nova campanha, só para te mostrar. Aqui está criando as campanhas. Então você vai colocar justamente, opa, não era para abrir isso daqui. Mas você vai criar justamente a campanha de cada um dos clientes. Então você vai criar a campanha, na campanha você vai definir o objetivo. Então vai ter lá, por exemplo, o que a gente mais utiliza, tá? Por exemplo, é campanha de search, que a gente chama, que é campanha de pesquisa. Para quando qualquer pessoa pesquisar, por exemplo, e estiver próxima do negócio, por exemplo, como a gente estava falando, né? Uma clínica veterinária. Você vai criar a campanha. É interessante, por exemplo, você mora em que estado mesmo? Rio Grande do Rio Sul. Grande do Sul. É interessante, por exemplo, eu tenho uma clínica de veterinária em São Paulo. É interessante, por exemplo, você pesquisar minha clínica? Pra mim? Não. Não, exatamente, porque você não vai se tornar minha cliente.
Então, geralmente a gente vai, né, escolher e fazer tudo isso para aparecer para as pessoas que estão perto, mas a gente vai criar uma campanha de pesquisa, para que quando as pessoas pesquisarem, encontrarem o nosso negócio, certo? Uhum. Depois disso, a gente tem o que a gente coloca como visita ao site, porque a gente busca visitar o site, e a gente coloca a nossa meta de conversão. Nossa meta de conversão, e aí isso daqui é uma parte um pouco mais técnica, e a gente vai falar sobre isso na aula técnica, né, que vai ser o próximo encontro, mas você coloca para que a pessoa converta quando ela vai pro WhatsApp. Essa é a nossa meta de conversão. Ou seja, a gente explica pro Google Ads que, tipo assim, quando as pessoas chegarem no nosso site e forem pro WhatsApp, essa pessoa converteu. Se a pessoa só chegar no site, não converteu. Foi pro WhatsApp, converteu. Entendeu? E aí, isso é o nosso objetivo ali, o que a gente cria na nossa campanha. Depois, a gente cria ali o nosso grupo de anúncios. A gente vai ter ali o nosso grupo de anúncios. A gente pode ter vários grupos de anúncios. Geralmente, a gente separa em áreas. Por exemplo, se a gente, por exemplo, falar de salão de beleza, tem área só de cortes, então tem vários tipos de pesquisa que as pessoas vão fazer para corte. Vai ter uma área que as pessoas vão fazer, por exemplo, para tratamento capilar, vai ter outra só para unhas, então é separado em grupos de anúncio, entendeu? Uhum. E aí a gente também coloca, e aí por último, na parte de anúncios. Lembra quando a gente viu na parte de anúncios? Uma das primeiras coisas que a gente faz, a gente viu lá que a gente, aqui no Facebook Ads, porque é mais simples. A gente cria a campanha, o público e o anúncio. Aqui a gente tem que escolher as palavras-chave. Então a gente escolhe palavras-chave que essas pessoas vão pesquisar para que justamente, aí eu vou te mostrar, existem várias formas de fazer isso, mas para que quando as pessoas pesquisarem sobre a minha clínica veterinária, eu apareça em uma das primeiras posições para essa pessoa. Então, por exemplo, se eu quero encontrar a clínica veterinária, qual que é uma das primeiras palavras que vem na sua cabeça para a clínica veterinária? Pode falar, sem medo de errar. Se eu, por exemplo, ó, você vai procurar uma clínica veterinária, o que você vai pesquisar no Google primeiro? Clínica veterinária? Exatamente. Então é uma das palavras-chave, por exemplo, que você coloca. Mas isso é muito óbvio, né? Muita gente vai estar isso. Mas, por exemplo, às vezes você está num bairro, numa região específica, então você vai colocar clínica veterinária e o bairro. Às vezes você vai colocar clínica veterinária perto de mim, por exemplo. Tem muita gente que pesquisa, não sei se você já pesquisou, eu já pesquisei, por exemplo, pizzaria perto de mim, quando eu estou em determinada região, porque eu quero ir numa pizzaria. Então, isso daqui são exemplos de palavras-chave. Eu vou te explicar que tem vários tipos de você colocar essas palavras-chave, né? Recomendo até que você veja no curso. Mas você precisa entender isso. Aí você coloca as palavras-chave. E por último, você preenche a parte dos anúncios. Que vai ser ali onde você vai colocar justamente quais são os títulos que você quer que apareça e a descrição. Que é parecido com o que a gente viu ali no Facebook Ads. Tá? Faz sentido? Uhum. Tá. A parte introdutória, essa parte ali pra você ver como funciona cada coisa, entender como funciona cada coisa, faz sentido? Tá claro pra ti? Sim, Tá com alguma dúvida por enquanto ou por enquanto ainda tá tranquilo de entender? tá tranquilo. Fechou. Isso daqui é voltado pro Google Ads. Tem uma coisa chamada Google Tag Manager, que é isso daqui. Já ouviu falar? Sim, Achou complicado? Achou confuso? sim. Tá, vamos lá. No Google Tag Manager, o Google Tag Manager ele serve justamente para que a gente consiga vincular as nossas ferramentas de anúncio ao nosso site. É justamente isso o papel dele. Então a gente quer que quando as pessoas chegarem no nosso anúncio, forem para o site e forem depois para o WhatsApp, apareça no nosso gerenciador de anúncio, seja no Google Ads, seja no Facebook Ads, que essa pessoa fez isso. E a gente utiliza o Google Tag Manager para isso. Geralmente, e aí eu vou te mostrar como a gente cria essas tags na parte técnica, que é a próxima call, te explicando tudo certinho, mas geralmente a gente utiliza, pelo menos, isso daqui é obrigatório, tá? A gente pode utilizar outras, mas as obrigatórias e as principais, na minha visão, na minha concepção, são essas quatro.
que são as tags do vinculador de conversão. Não, melhor, vou separar. Na verdade, falta uma aqui. Nessa daqui não tá, mas falta uma. Aqui falta o pixel, que seria justamente pra gente capturar quem chega. Lembra que eu te falei do pixel? Então, quando a gente vem aqui mostra o pixel. Pra marcar quem chega, pra depois, se a gente quiser criar um público pra aparecer pra essas pessoas no Facebook e no Instagram, no Facebook Ads, tá? Então a gente vai ter uma tag aqui de pixel. Essas daqui é voltada todas pro Google Ads. Então tem aqui vinculador de conversões, que serve justamente para disparar todas as vezes que tiver algum tipo de conversão, qualquer página. Tag, remarketing do Google Ads, se eu quiser, por exemplo, criar uma nova campanha para atingir só quem já converteu, eu consigo fazer isso, porque esse daqui é o público de remarketing, tá? Deu para entender ou ficou confuso? Isso daqui. Lembrando, eu não tô falando da parte técnica, tô falando só de você entender primeiro essas tags. Acho que eu não entendi. Tá, vamos lá, vamos voltar. Essas daqui são as 4 principais tags do Google Ads. Uma delas é o vinculador de conversões. O que basicamente ela faz? Quando alguma coisa for, algum lead converter, quando alguém converter no meu site, ele dispara. A gente precisa dele para que isso aconteça, para ele mostrar quando alguém converteu. Tanto é que o nome é vinculador de conversões. Por exemplo, vamos supor que a pessoa veio aqui e ela clicou para ir para o checkout. Ela converteu aqui, por exemplo, ou ela converteu no checkout. Se eu não tiver essa tag aqui, eu não vou conseguir ver se converteu ou não no Google Ads. Precisa ter essa tag. Entendeu agora? Uhum. Tá. Essa tag do Google, ela serve justamente para estar ali e funcionar o Google Tag Manager. Então, não tem muito segredo, você sempre precisa instalar ela. Remarketing do Google Ads serve para justamente, por exemplo, a pessoa chegou aqui, certo? E aí clicou para o checkout. Se eu quiser criar um público específico para quem foi para o meu checkout, eu consigo através desse remarketing do Google Ads. O remarketing é basicamente para você conseguir atingir de novo as pessoas que são importantes para você. Entendeu? Faz sentido? Sim. E por último, e a mais importante de todas na minha visão, né? Mas precisa de todas, mas essa daqui é a mais importante, é lead do WhatsApp, que é o quê? A pessoa que chega aqui. Aqui a gente tá falando de tráfego para negócio local, tá? Lembrando disso. E ela clica aqui, ó, falar comigo no WhatsApp. Ou em outro site, se ela colocar para conversar com a pessoa no WhatsApp. Ou seja, a pessoa ela clicou no nosso anúncio primeiro. Então vamos lá, eu vou te mostrar um caso prático, tá? Vou até abrir uma janela anônima aqui. Vamos supor, clínica veterinária perto de mim. Vou te mostrar um caso prático. Aqui, ó. Vamos supor, aqui não apareceu, tá? Mas geralmente vai aparecer assim. Não sei se você já viu. Patrocinado vai mostrar o site, certo? Uhum. Vamos supor que apareceu esse anúncio aqui. Apareceu esse anúncio. Nossa, meu cão, por exemplo, meu pet, tá vomitando. Eu preciso de um atendimento 24 horas e tudo mais. 2 horas da manhã eu vou clicar aqui. Entrou no site. Entrei aqui no site. Até aqui tudo bem. Se eu clicar aqui para ir no WhatsApp, cliquei para ir no WhatsApp, certo? Vai abrir aqui, certo? Sim. Quando eu fizer isso, tem que disparar a conversão lá no Google Ads. Logo, o que eu tô falando para ti? Que essa tag aqui, ela serve justamente para isso. Para quando alguém clicar no anúncio e for pro WhatsApp, disparar ela. Ela só é disparada quando a pessoa vai pro meu WhatsApp. Aí ela conta como conversão. Faz sentido? Deu pra entender? Uhum. Tá. E por último, a gente vai falar aqui sobre landing page. Então vamos lá. Daqui é a parte introdutória, tá? Então, se a gente vem aqui
e a gente coloca clínica veterinária perto de mim, e a gente clica aqui, vou te mostrar. De forma bem básica, tá? Como eu falei, é introdutória, mas de forma básica pra você entender. Uma landing page, um site, ele precisa, primeiro, carregar rápido. Então, quando a gente clica aqui, ó, carregou rápido, certo? Então, nesse quesito, tá bom. Precisa carregar rápido. Ela precisa ser uma landing page que você considera bonita aos seus olhos. Então, o cliente ele vai entrar ali. Concorda que se isso daqui estiver muito feio, você não vai ter credibilidade? A pessoa vai entrar, se você entra aqui, você vê um negócio muito feio, você fala, nossa, se o site deles estão assim, eu não vou confiar meu pet neles, não, nem ferrando. Mas, se o site ele tá bonito, por exemplo, na minha visão, isso daqui tá bonito. Você confia mais, concorda? Então, tem que Sim. carregar rápido, tem que ser um site bonito. E tem que ter botão que a gente chama de CTA. Aqui nem vou entrar na parte de copy e tudo mais, a gente vai falar sobre isso também na parte mais técnica. Mas os botões de CTA são extremamente importantes, ou seja, aqui tem um Fale Conosco, aqui tem um número se eu quiser clicar e ir pro WhatsApp, aqui também. Se você descer, tem aqui, ó, a gente só consulta, a gente só consulta, a gente só consulta. Ou seja, eu consigo entrar em contato com e ir pro WhatsApp. Se eu descer, vai ter Fale Conosco, e aqui eu consigo preencher no formulário. Concorda comigo que é muito difícil de eu não acabar indo pro WhatsApp dessa pessoa? Uhum. Então isso daqui é extremamente importante justamente para que as pessoas elas tenham acesso e elas consigam ir pro WhatsApp. Ronaldo, mas e se a landing page não é bem estruturada, ó, se ela demora muito para carregar, você vai ter muito menos pessoas chegando na sua landing page, porque ela vai clicar no anúncio, demorou para carregar, ela vai procurar outro. Segundo, se ela acha feio, perde credibilidade, ela geralmente vai procurar outro também. E terceiro, se não tem botões aqui de CTA, ela pode até ter achado legal, mas ela não achou os botões, ela simplesmente não entra em contato no WhatsApp. Então dessas três formas, principalmente, tá? Obviamente, tem vários outros atributos de uma landing page. Mas principalmente esses três, se não está bem estruturado, você acaba perdendo um cliente. Qual que é o problema disso? Lembra que a gente está falando aqui como se fosse de um anúncio? Quando a pessoa clica aqui, gasta o dinheiro dela. Ou seja, gastou lá no gerenciador de anúncios no Google Ads. Se ela não for para o seu WhatsApp, a gente só gastou dinheiro. Vão ter várias pessoas que podem não ir para o WhatsApp? Pode. Mas agora imagina que a maioria nem consegue abrir o site, porque o site demora para carregar. Muito difícil de alguém converter depois ir para o WhatsApp, concorda? E aí, esse é o problema. Faz sentido tudo isso que eu te mostrei? Sim. Mesmo Uhum. nessa parte de introdução, as coisas que eu te mostrei, as coisas que eu abri contigo, você conseguiu entender, conseguiu abrir a sua mente, conseguiu tirar talvez dúvidas que você tinha. Pode ser bem transparente, tá? Agora eu preciso que você realmente me fale, ai, Ronaldo, talvez ou não, não, pode ser bem transparente. Eu achei meio difícil, mas acho que eu entendi. Tá? A gente tá na parte introdutória. Isso daqui são várias ferramentas, por isso que eu te trouxe essa parte de introdução mesmo. Para você ver as ferramentas, para você entender como cada uma delas funciona, para você entender o porquê que a gente utiliza cada uma, antes da gente começar a mergulhar em cada uma das ferramentas. Porque senão fica um negócio que é por isso que às vezes é difícil estudar sozinho. Por quê? Porque, por exemplo, você sabe que tem que utilizar o Facebook Ads, mas tá, mas pra que eu vou utilizar o Facebook Ads? Tá? Por que eu vou aprender tráfego? Por que eu vou aprender a utilizar o Google Ads? Pra que eu vou aprender a utilizar o Google Tag Manager? Então, nessa parte de introdução, eu te mostrei pra que você vai utilizar cada uma dessas coisas. O porquê e como você vai utilizar. Aí agora o como de forma mais técnica e específica vai ser no nosso próximo encontro. Aí o que eu deixo pra você, até de lição de casa pra você fazer? Rever essa aula e anotar, rever e anotar, para que você consequentemente entenda, porque aqui você viu é muita informação, mas quando você rever vai estar mais fresco e você vai anotar os tópicos mais importantes de coisas que você precisa
entender. Então, por exemplo, para que serve a campanha? Para que serve o conjunto de anúncios? Para que serve o anúncio? Isso vai facilitar para quando a gente entrar na parte prática. Segunda coisa, que você veja o módulo de mentalidade do curso. Não sei se você já viu, se você não viu, você chegou a ver ou não? Seja sincera. Viu? Legal. Então você viu o primeiro módulo. O módulo 2 é o módulo do Trello. Você chegou a ver o módulo do Trello sobre como criar, como mexer, como duplicar ou não? Sim. Você chegou a duplicar? Não, né? Não, eu não consegui. Tá. O que você vai fazer? Você vai tentar novamente. Você vai abrir, ver como faz, tentar novamente. Se você não tiver com acesso ao e-mail, você vai me mandar, porque eu vou te adicionar no e-mail para você duplicar, para que justamente depois disso, Ronaldo, mas eu não consegui. Se você não conseguir, você vai me mandar uma mensagem lá no grupo para eu te ajudar com isso, para você duplicar. E aí você vai mexer. Então você vai ter isso de lição de casa. Você vai mexer no Trello, como se você tivesse com um cliente fictício. Criei um cliente, vai mexer. Cria aqui, coloca etiqueta como eu te mostrei, mexe, vai mexer, vai fuçar mesmo, certo? Uhum. Depois disso, você vai ver o módulo. Eu sei que são várias coisas, mas é pra ficar mais fresco, porque aí na próxima call eu vou entrar com você, vai ser mais fácil de você entender, porque a gente vai entrar em várias coisas práticas, várias coisas que vão ser mais difíceis mesmo, normal. Mas se você já tiver mexido, tentado, coisas assim, você já vai me trazer coisas que você tentou e não conseguiu. Aí eu vou te mostrar, eu vou estar te ensinando, mas ao mesmo tempo você vai estar me falando, nossa, mas isso eu achei difícil, como que faz? É assim mesmo? E aí vai ficar mais fácil. E aí você vai ver o módulo de Facebook Ads, Google Ads e Google Tag Manager. Você vai ver essas aulas. Tá. E aí por enquanto é isso. No nosso próximo encontro, a gente vai entrar em cada uma dessas ferramentas. E aí a gente vai começar a mexer na parte prática. Se você separar um tempo durante essa semana, todos os dias, para ir mexendo nisso, vai ficar muito mais fácil. Tá bom? Uhum. Agora Tá. seja sincera, tá? Pode ser bem transparente. Eu quero sinceridade. Mesmo se você não for gostar. Tu curtiu esse primeiro encontro, tu curtiu essa primeira call, pode ser bem sincera. Sim. Só assim, fez sentido pra ti, conseguiu te ajudar, como que foi? Faz sentido. E agora tá mais fácil. Que bom, que bom. Esse é o nosso objetivo. Lembrando, essa foi a primeira call, apenas a introdutória. A gente vai ter a segunda, no qual eu vou te mostrar, a gente vai abrir cada uma dessas coisas práticas. Muito provavelmente eu não vou nem gravar, porque eu vou abrir várias coisas com você. E aí vai ter várias coisas. Na terceira, eu vou tirar todas as suas dúvidas com relação a tudo que a gente viu e coisas que você mexeu e não entendeu. De Google Ads, Facebook Ads, Google Tag Manager e tudo mais. Vou te mostrar a minha operação. E na quarta, que é a última, a gente entra nessa parte justamente, que é a parte de te mostrar como que você vai conseguir clientes e como que você vai entrar numa agência. Combinado? Uhum. Bianca, foi um prazer. Muito obrigado pelo seu tempo. Conta comigo. Você sabe que você me mandar o que você precisar, eu vou estar te ajudando. A gente tem esse compromisso junto. Eu vou dar o meu 100%, você pode ter certeza nisso. Aproveita para cumprir com essas coisas que eu falei para você fazer para a próxima semana. E aí, qualquer dúvida que você tiver, enquanto você estiver fazendo, você me manda lá no grupo, que a gente tem um grupo só nosso, para eu estar tirando as suas dúvidas. Fechou? Tá, obrigada. Obrigado eu. Tamo junto, conta comigo e vamos pra cima. Fechou? Tchau, Tchau. tchau.